Foi uma experiência muito gratificante, assim, né? Foi uma honra, em primeiro lugar, né, ter ocupado essas posições, sobretudo ter presidido a subseção por 4 anos e meio. E foi muito gratificante, assim, a possibilidade de representar a advocacia, né? Não só como presidente, mas nesses cargos que eu ocupei antes, né? Eu até, se me permites, eu começaria um pouquinho antes, assim, o meu envolvimento com a ordem, assim, até o meu pai tinha sido presidente da ordem quando eu era pequeno, então não tenho grandes recordações desse tempo, mas o meu envolvimento, assim, já como advogado, com a política da ordem, com a vida da ordem, se deu sem cargo algum, mas começando a participar na gestão do presidente Rubens Belora, né? Ali é que eu comecei a me envolver com os assuntos da ordem e a trabalhar em prol da ordem, né? Depois, de fato, fui secretário-geral na gestão do presidente querido Jair Morales, né? E depois vice-presidente dele, aí com a renúncia dele para assumir o que foi para todos nós, assim, da advocacia pelotense também uma honra, algo muito legal, assim, um cargo de conselheiro federal. Aí eu ascendi a presidência, completei aquele mandato de 1 ano e meio que me faltava, isso foi em meados de 99, e depois aí sim, elegi para um mandato meu para o próximo triênio, né, até 2001, 2003. Foi muito bom, Vitor, uma experiência que achei muito interessante. Claro que era uma função, como tu agora estás testemunhando, uma função que tem lá a sua dose de desgaste, assim, no sentido de tempo, né, de compromisso, às vezes em algumas situações até de situações mais estressantes, assim, né, que exigem muita responsabilidade da gente. Mas foi muito interessante, assim, poder contribuir para a advocacia de Pelotas, né? Foi um tempo, assim, em que a gestão contou com bastante apoio da classe, né? Os colegas participavam dos eventos da ordem. Enfim, foi um tempo de ótimas recordações, né? De saudosa memória. Meu envolvimento com a ordem começou bem lá atrás, então eu frequentei as diversas sedes precárias que nós tivemos ao longo do tempo, né? Todas elas alugadas. Lembro de uma ali na Voluntários da Pátria, depois lá no prédio da Associação Comercial, depois ali na Félix da Cunha, perto da praça, até que finalmente se conseguiu, creio que na gestão do Jair, a aquisição da sede própria ali na Félix da Cunha, né, que representou uma conquista muito grande, realmente, por esses aspectos que tu falaste, né, a possibilidade de ter um auditório, o que por sua vez, enfim, multiplicou enormemente a possibilidade, a quantidade de eventos, de programações culturais e jurídicas que se pôde fazer, né? As próprias instalações da Caixa de Assistência que estavam concentradas ali também foram uma conquista muito importante, assim, imagino que seja até hoje um braço da ordem muito importante, muito procurado pelos colegas, né? E logo em seguida também nós acabamos ficando um tempo, eu não saberia precisar agora de cabeça, mas acho que nem foi tão grande assim lá, né? Porque em seguida, justamente nesse período assim do final da gestão do Jair, em seguida da assunção minha como presidente, nós estávamos nesse processo de consolidação do complexo, do que a gente chamava na época de complexo do judiciário, né? Com a ideia de trazer o judiciário aqui para essa região, e, enfim, Ministério Público Federal, Justiça do Trabalho, e naquela época já assegurando um terreno onde viria a ser depois a construção da atual sede da ordem. Então era um movimento ainda embrionário, né? Nascido, claro, com o apoio de muita gente, mas nascido sobretudo da iniciativa do Jair, muito forte, né? Então aquele momento foi gratificante, assim, para todos nós que o vivemos também por isso, assim, porque a gente via nascer uma obra que não era só da ordem, mas era fundamentalmente por iniciativa da ordem, que resultou no que a gente tem hoje, né? Numa concentração na mesma região da cidade de praticamente todos os órgãos públicos responsáveis pela prestação jurisdicional e a própria sede nossa, né? Era um relacionamento muito respeitoso, né?
institucional, né, mas gentil, assim, no geral. Evidentemente que havia, como sempre houve, problemas pontuais, assim, de relacionamento, né, de colegas com um ou outro magistrado, um outro servidor, um outro membro do Ministério Público, mas as coisas eram conversadas e no diálogo entre as lideranças das respectivas instituições se conseguia chegar normalmente a um bom termo, né? Eu se tivesse que sintetizar, respondendo objetivamente a tua pergunta, eu diria que eram relações respeitosas, né? E institucionais, assim, que compreendiam o papel que cada um de nós, né, lideranças das diferentes instituições, estávamos cumprindo naquele determinado momento, né? Não havia uma indevida pessoalização de nenhum conflito circunstancial que houvesse. Mas a gente compreendia que cada um estava fazendo a sua função e defendendo, enfim, as prerrogativas da categoria que representava, né? Eu não me espanto com a quantidade de advogados hoje em comparação com a daquela época, porque naquela época eu já me espantava, assim, né? Eu lembro que já era impactante, assim, que nós, naquela época, fôssemos 2.000 advogados, né? Porque eu me formei em 88, comecei a advogar em 89, então eu cheguei a pegar uma época assim que os advogados eram um número muito menor, era uma advocacia mais artesanal, digamos assim, né? E lá naquela época da minha presidência eu já sentia que isso havia mudado bastante, né? Mas não sei, em termos de preocupações dos colegas, eu acho que elas não eram muito diferentes assim das de hoje, né? Talvez um pouco diferente. Daqui a pouco, na sequência da conversa, a gente pode abordar um outro assunto que uma impressão que eu tenho hoje. Mas naquela época, as queixas que havia eram muito no sentido de eventuais violações, episódicas violações das prerrogativas dos advogados, né? Algum relacionamento mais atritado, algum direito estivesse sendo violado por algum servidor público que exigia a intervenção da ordem, né? Geravam mais por aí, assim, as preocupações que a gente enfrentava no cotidiano da gestão, né? Eram outros tempos, né? A própria estrutura da seccional era completamente diferente, era muito reduzida, né? Nem de longe a seccional tinha a importância, a estrutura, as condições que ela passou a ter a partir aí de 2006, 2007, por aí para cá. Então eram relações também, que eu te diria, institucionais, não havia um relacionamento ruim, mas não havia uma proximidade, uma sensação assim de pertencimento como hoje eu, pelo menos, um juízo pessoal, percebo que há. No sentido de aproximar o jovem advogado da OAB, tá? Porque isso, de fato, não havia até que a gente dispusesse de um espaço próprio, né? E o nosso espaço, ele tinha uma característica que eventualmente poderia não ser boa para um evento de maior porte, mas no geral me parecia interessante, que era o fato de ser um espaço de proporções relativamente reduzidas, acho que para 50 ou 60 pessoas, né? Que dava um certo aconchego, né? Uma certa proximidade de quem prestigiava a palestra com o palestrante, né? E uma série de eventos começaram a acontecer que viraram tradicionais assim, na OAB. Eu lembro do direito às 6h30, por exemplo, né? E que foram iniciativas assim que eventualmente se trazia um colega ou algum outro jurista de fora, né? Mas o mais interessante mesmo era a troca de experiências que havia entre nós, advogados de Pelotas, né? Isso nos aproximou muito, criou um certo amálgama assim, interessante, né, na classe, na época. Se eu tivesse que sintetizar o que de mais marcante houve, né, nessa época, eu acho que era isso, assim, a época, os esforços pela consolidação aqui do complexo do judiciário foi o que de mais marcante houve, né? O fato de que nós estávamos há pouco tempo, pela primeira vez, dispondo de uma casa própria e colhendo os frutos disso, né? Mas eram outros tempos, né? Outros desafios, assim, que eu imagino um bocado diferentes, assim, dos que hoje a ordem tem, né?